Olá pessoal, professor Ronaldo, aula de inglês. Eu quero conversar com você agora sobre o present perfect, ok? O nosso presente perfeito. O que vem a ser o presente perfeito? Em primeiro lugar, entenda que o presente perfeito é um tempo do presente. Logo, ele trará uma ideia de como estão as coisas agora. Além disso, é importante perceber que a natureza das ações desse tempo verbal se encontram em um ponto entre o passado e o presente. Agora eu quero falar com vocês sobre a estrutura desse verbo, tá bom? O presente perfeito. Nós temos, até coloquei aqui já um exemplo para vocês, have, o has e o have, mas past participle, que é o passado simples, tá? Aqui. Então, nós vamos entender que é uma ação que acabou de acontecer, tá? Na realidade, nós não temos essa formação no Brasil, tá? A forma do presente perfeito, a gente utiliza aqui para fazer a conjugação verbal esse have ou o has, como eu acabei de falar para vocês, tá? Nós temos aqui que o present perfect é uma ação que começou no passado e ainda acontece no presente. Então, com o present perfect, você pode referir às ações que se iniciaram em um tempo qualquer no passado e ainda continuam acontecendo no momento da fala. Nesses casos, é possível perceber que o present perfect ele é focado mais na ação em si do que em quando ela aconteceu. Eu tenho aqui para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, olha. They have studied. Veja que nós temos aqui they have studied, mas nós temos aqui este have bem aqui, porque nós temos esse pronome they. Então, quando eu falei aqui embaixo que nós temos o have e o has, é porque a conjugação dele fica assim, ó. I have, you have, só para você entender. Quando chega aqui nas terceiras pessoas, he, she, it, tá? Nós vamos ter aqui has, nós vamos ter aqui has, vamos ter aqui has. Quando chega aqui no plural, nós ficamos assim: you, you have, né? We have, you have, e nós temos aqui esse they have. Quero exemplificar para você o seguinte, olha, que daqui para cá nós temos as terceiras pessoas, primeira, segunda e terceira, tá? Para você formar aqui o present perfect, nós temos que colocar um verbo logo após o verbo auxiliar, né? I have, por exemplo, eu quero falar assim, eu tenho estudado. Então eu vou colocar aqui I have. Veja bem que essa palavra study, ela é desse jeito aqui, ó, study, tá? Mas para colocar no particípio passado, eu vou já mostrar para vocês uma tabela aqui na qual depois vocês vão procurar no livro, então na internet, eu tenho que colocar este verbo no passado acrescentando ed. Então aqui, ó, I have studied. Eu tenho estudado, né? Se eu quiser colocar assim, você tem estudado, pronto, ó. You have studied. Você tem estudado. Nos três aqui, ó, ele tem estudado, ela tem estudado, ele ou ela tem estudado, não tem problema. Studied, tá bom? Então, olha, ele tem estudado, ela tem estudado, ele ou ela tem estudado. Nos três aqui de baixo, a mesma coisa, ó, studied. Então, nós temos estudado, vocês têm estudado, eles ou elas têm estudado, tá bom? Então veja bem uma coisa, nós temos aqui um tempo verbal no qual ele não existe em português. Nós falamos em português, você tem ido, você tem feito, você tem estudado, né? Quer dizer, na realidade a gente não fala dessa forma, assim, você tem ido, você tem feito, você tem estudado, né? Mas deveríamos usar neste sentido. Por exemplo, olha, você já fez, você já viu, você já estudou. Quer dizer, em inglês nós já usamos de outra forma. Have you ever seen? Você tem visto? Have you ever studied? Quer dizer, na forma interrogativa, você tem estudado? Só que este verbo ele não existe em português, tá? Por exemplo, aqui, ó. She has worked in the same place for the last 7 years. Ela trabalha no mesmo lugar há 7 anos. Eu vou dar aqui um outro exemplo para vocês aqui, ó. She has worked in the same place for the last 7 years.
Quer dizer, os exemplos aqui são todos iguais, tá? Então, na realidade, nós não temos essa formação na língua portuguesa, porque a gente já fala diretamente, né? Por exemplo, eles estudaram, né? Eles estudaram no Maria da Glória, né? Por exemplo, ela trabalhou no mesmo lugar, tá? Em inglês, eles já colocam aqui, ela tem trabalhado, né? Ela tem trabalhado no mesmo lugar por 7 anos, né? Ele tem estudado muito para os exames, ele tem estudado. Aí a gente já coloca em português, né? Estudou, tá? Diretamente. Então, o present perfect, nós vamos aí fazer esse resumo para vocês, tá? É um tempo que nós podemos até dizer que ele começou ali no passado, mas que ele ainda perdura no tempo aqui, tá bom? Eu quero aqui mostrar para vocês rapidinho uma pequena lista de verbos irregulares, tá? Essa lista aqui de verbos irregulares que eu estou passando para vocês é o que eu gostaria que vocês consultassem na internet ou até mesmo no seu livro de inglês, que lá você vai ter. Essa aqui é uma lista de irregular verbs, quer dizer, verbos irregulares. O que eu quero dizer para vocês sobre o particípio passado dos verbos, tá? Porque logo aqui embaixo eu coloquei para vocês aqui, ó, que o present perfect, ele é formado assim: has, que é usado para he, she, it, né? Deixa eu mostrar para vocês. O has, que é usado aqui, ó, he, she, it, tá? Mais o particípio passado do verbo, tá? E o have, aqui que eu coloquei para vocês, que é utilizado no I, no you, we e o they, tá? Então veja bem, quando eu falo assim, I have, é eu tenho. Quando eu coloco o verbo aqui na frente no passado, você acaba de passar para o passado, só que no caso aqui, particípio passado por causa da formação verbal. Então, I have studied. Eu tenho estudado. Então, veja bem uma coisa, olha. Por que é que eu coloquei aqui, né, has, have, mais particípio passado? Porque, veja bem, olha, quando nós estamos utilizando, por exemplo, esta tabela aqui, né, utilizando o present perfect, nós temos aqui, olha, o presente, tá, que é a primeira lista, tá, aqui tá? O verbo aqui, por exemplo, aqui nós temos no presente, né? O be, am, are, is. Só que eu tenho aqui na lista de irregular verbs o passado e nós temos aqui o particípio passado. É esta coluna aqui que sempre vocês vão dar uma olhadinha quando você for consultar na internet o particípio passado do verbo, que é aquele que equivale em português, tá? Aqui, pessoal, olha, ao ado, ao ido, né? Por exemplo, eu tenho estudado, eu tenho partido, né? Eu tenho sofrido, eu tenho colado. Então, quando você utiliza essa formação, você está usando o particípio passado dos verbos, tá bom? Então, tranquilo, olha. Present perfect, tá? A gente pode entender também que é uma ação que ela começou ali no passado, ela continua, né? Aqui no passado, continua acontecendo ainda no presente, mas nós temos que entender que a sua formação é sempre essa, olha, eu tenho estudado, eu tenho ido, eu tenho sofrido, eu tenho trabalhado, que é uma ação que nós não temos na língua portuguesa, ok? Mas que nós precisamos entender isso em inglês, tá bom? Então, ok, aqui está passado para vocês, é bem simples. Isso aqui basta que você consulte. Aqui nós temos verbos irregulares, mas nós temos verbos regulares também para você consultar, tá? Os verbos regulares, você vai ver que eles terminam com ed. Aqui, os irregulares, ele tem isso aqui, ó, uma lista imensa de verbos irregulares. Eles são irregulares porque não tem uma regularidade no final. Já os verbos regulares, sempre eles terminam com ed no final, tá bom? Então, um abraço para você. Não esqueça de consultar a lista de verbos regulares e irregulares em inglês. Um abraço, professor Ronaldo. Língua inglesa com vocês.